Meu amigo vascaíno, um casaca no seu coração, que Deus possa abençoar as nossas vidas. E o seguinte, mais um vídeo para a gente dar ênfase ao noticiário esportivo do Vasco da Gama. A gente vai falar muito aí sobre Vasco da Gama e Palmeiras, jogão de bola que acontecerá no próximo final de semana. Iremos falar sobre o julgamento que teremos hoje envolvendo aí o público em jogos do Vasco da Gama e iremos abordar a manipulação de resultados aí no Campeonato Brasileiro. Vazou ontem o áudio e o vídeo do lance que o Gabriel Peck foi puxado, que foi pênalti, o qual o juiz não deu. Vocês vão ficar pasmos com o que o Sileme falou e o que consta aí no áudio do VAR. Rapaziada, o Vasco tem que abrir o olho, porque apesar dessa crescente, há um complô para o Vasco da Gama ir para a Série B. Se inscreva no canal, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Meus amigos, Vasco da Gama e Palmeiras. Palmeiras vai colocar o time titular para jogar contra o Vasco da Gama no final de semana. Palmeiras ontem encaminhou a sua classificação para as semifinais da Taça Libertadores das Américas ao vencer o Desportivo Pereira lá na Colômbia por 4-0. Após o jogo, o Abel Ferreira deu a declaração que vai com força máxima. Bom, o Vasco da Gama aí vai ter o desfalque do Léo Pelé. Quem está jogando é o Capasso. Sorte aí, o Capasso vem inclinando muito bem, vai formar a dupla de zaga com o Medel. E a gente estende aqui o nosso cumprimento aí ao Vegete, que conseguiu aí uma placa por ser o artilheiro aí, a AFA, a Federação da Argentina, o presenteou por ser aí o artilheiro da atual edição do Campeonato Argentino. Pessoal, com relação ao julgamento de hoje, tá? Deixar uma coisa muito clara aqui para vocês. Não tem nada a ver com relação à interdição de São Januário. O julgamento da interdição de São Januário será apenas no dia 30. O julgamento de hoje é para a gente saber se o Vasco terá condições de receber público como mandante e como visitante. O Vasco tentou fazer um acordo com a Procuradoria do STJD e não obteve êxito. Então, a gente aguarda aí esse julgamento. Perfeito? Então, só para deixar muito claro que tem pessoas aí que estão explicando errado para vocês. Bom, aí, minha gente, a gente toma conhecimento aí do áudio do VAR e também das imagens do jogo aí. E a gente vai colocar aqui na tela para vocês, certo? A partir desse momento, o áudio e o Seleme, que é o presidente da comissão de arbitragem, comentando. Aí a gente toma conhecimento que o presidente aí, o cara que comanda o VAR, vocês vão saber quem é. Espera aí, só um momentinho que a gente vai colocar aqui para vocês, certo? Então as imagens estão aqui para a gente colocar com fonte, até para evitar situação aí de processo. Aqui, ó. E nós vemos aqui a ação de segundo. Vocês vão ver aqui o lance do Gabriel Peck, tá? Desse lado aqui, direito, está o Selene, presidente aí da comissão de arbitragem. E do lado de cá é o cara que comanda o VAR, que é a autoridade máxima no VAR hoje do Brasil, que é o Péricles Varsóvia. Aquele mesmo que roubou o Vasco lá em 2009,
2011, que tirou o nosso título e deu para o Corinthians, né? Que deixou de dar 2 pênaltis, um no turno e outro no retorno, contra a equipe do Flamengo. Perfeito? E um no Bernardo e outro lá no Diego. Então, cara, é uma vergonha colocar esse senhor que sempre roubou o Vasco da Gama para tomar conta do VAR. Já começa por aí. E ali, coloca atenção, o que o Sileme vai falar agora. Segurar, né? Segurar, que é uma referência da regra do jogo. Né? E mais uma vez a gente tem que avaliar se esse jogador conseguiu chutar a bola ou não conseguiu chutar a bola da maneira que ele queria ou não. Se o goleiro defendeu, se a bola foi para fora, se ele fez o gol, é outra coisa. A gente tem que analisar se esse ato de segurar a camisa brevemente do jogador fez com que ele, né, impedisse seu movimento de jogar a bola. Isso é muito importante aqui novamente, tá? Vamos lá? Ou seja, a gente vê aí que é muito clara a imagem, pessoal, muito clara. O Gabriel Peck só não marcou o gol porque ele foi puxado e estava desequilibrado. Aí o cidadão chega e fala aí que não foi acentuado aí, o puxão não foi suficiente para interferir no chute. Vamos continuar. Tirar o equipamento, né? A camisa e o equipamento. Ok? E na nossa visão, mais uma vez, nós vemos que apesar, sim, o jogador segura a camisa, é verdade, mas o jogador atacante consegue bater na bola e não estava desequilibrado para bater na bola. Tanto é que ele tira do goleiro. Ele consegue tirar a bola do goleiro. Né? Olha, ele consegue realizar os movimentos dele, só que ele tira muito do goleiro e ela acaba saindo. Então não foi em virtude, na nossa visão, né, Pérez? Sim. É sempre importante isso, claro, para a gente estabelecer aqui que são interpretações e cada um tem o direito de ter a sua. Dono da né? verdade. Não tem dono da verdade, não. Mas a interpretação e a experiência que a gente tem, né, de regra de jogo e do futebol, né, nos mostra que essa ação é uma ação natural dentro do limite natural dos movimentos. Gente, um pênalti, lance claro de pênalti, não existe vantagem. Pênalti claro, ele próprio narra que foi puxado e que história é essa de que não foi pênalti? Aí daqui para frente vocês vão ver o áudio do VAR, mais para frente está o áudio do VAR. A pessoa que está responsável no VAR pede o Braulio, que foi o juiz do jogo, para parar porque houve puxão. E ele, Braulio, assume a responsabilidade dizendo que não ia para o VAR, porque não foi pênalti. Que não impactou a execução final do chute desse jogador. Né? E houve a checagem VAR também? Também houve a checagem VAR, e a checagem VAR encontra a mesma coisa que foi narrada. Temos o áudio dessa ação? Podemos escutar bem desde o começo, faz favor. É muito importante. Desde o começo, Juliana, vamos escutar. Não chegou nem a travar, tá? Só vou desacelerar. Só desacelerou. Agora já tá ok. Abre calma na orelha. Ele tá na orelha, tá? Puxão. Ele falou que não tem papo. Quer que segure ou não? Segura não. Não foi. Assim que ele fez na batida. Ele viu e narrou. Simples, né? Simples, ele viu. Então, pessoal, viu aí? Chamaram o árbitro para o árbitro ir ao VAR. O árbitro foi chamado para ir ao VAR e ele não quis ir ao VAR. Aí eu pergunto, para que tem esse negócio de VAR no futebol brasileiro? O Vasco, gente, estou entrando nesse assunto porque o Vasco foi roubado no jogo contra o Red Bull Bragantino e foi de novo no jogo contra a equipe do Atlético Mineiro. 2015 aconteceu a mesma coisa. O Vasco não subiu por conta de erros de arbitragem. A gente tem que ficar muito atento a toda essa situação que está acontecendo com a arbitragem.
Porque o seguinte, o cara tem a obrigação, mesmo que ele não dê pênalti, dele ir ao VAR e tomar a decisão dele. Então a gente vê a roubalheira e, cara, tá explicado. Quem é o cara responsável hoje pela o VAR? É o Péricles Bassó, que simplesmente aí... Vocês lembram o que aconteceu em 2011? Vocês lembram quando o Seleme apitava o jogo do Vasco? Perseguição. Estádio pode ser interditado. Público, aí simplesmente hoje a gente pode tomar um gancho e a gente vê aí o Vasco sendo prejudicado pela arbitragem. Contra tudo e contra todos, pessoal. Agradeço pela atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu.